Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da atenção e da memória, né? São duas questões extremamente importantes para nós psicopedagogos, né, no processo de avaliação e intervenção psicopedagógica, tanto no contexto clínico quanto no contexto institucional. Então, né, lembrando que a atenção e a memória, elas fazem parte aí do que nós chamamos das funções psicológicas superiores, né, as funções cognitivas, que são responsáveis aí justamente por todo um conjunto de habilidades que nós desenvolvemos no processo de aprendizagem, e elas são duas coisas distintas, né? Elas trabalham em conjunto, mas são distintas. E aí nós vamos distinguir um pouquinho cada uma delas, então. Até mesmo porque dentro delas existem ali subdivisões, né? Subclassificações. Então, para a gente iniciar ali, entender um pouquinho o que, que é que nós chamamos de memória. Então, memória é quando a mente se apodera de forma clara e viva de um, né, dentre vários outros objetos ou linhas de pensamento simultâneos. A atenção deve ser considerada, então, no conjunto de funções necessárias para a compreensão dos processos perceptivos. Então, vamos lembrar que essa atenção ela vem então, a partir das nossas percepções. Um processo de seleção de informações, tanto do mundo externo, né, então dos objetos que estão aí à nossa volta, como do mundo interno, dos pensamentos. Então, a atenção está relacionada não só à questão exterior, mas também à questão interior. Então, nós demandamos ali de questões orgânicas, né, desse funcionamento neuronal, né, justamente para ter esta atenção. Então, uma função responsável para a seleção de informações do ambiente, permitindo seu processamento de modo eficaz. Então, nós precisamos ali da atenção justamente para processar as informações que nós estamos recebendo a partir das percepções, né? Então, percepção visual, percepção sensorial, percepção auditiva do ambiente. Quem nos fala isso é a Seabra Dias, né? Então tem aquele livrinho azul da avaliação neuropsicológica cognitiva. Então elas trazem isso naquele livrinho lá para nós. Dando continuidade, né, a esses autores, né, aliás, essas autoras, elas vão trabalhar com a classificação de atenção a partir de três classificações específicas, que é a atenção seletiva, a atenção dividida e a atenção alternada. Tá? Alguns autores vão falar também sobre a atenção sustentada, que daqui a pouco a gente comenta sobre ela. Então, a atenção seletiva é a capacidade de manter o foco apesar de entradas sensoriais, né, distintas, né, apesar das distrações. O que, que é isso? Então, você vai ter diversas informações ali ao mesmo tempo e você consegue selecionar uma delas para prestar atenção, para manter este foco atencional. Então, por exemplo, você está lá na sala de aula, você está com barulho de gente no recreio, está com o colega ali falando ao lado, está com barulho de ventilador, mas você consegue focar ali na professora. Então, você seleciona aquela informação que é a professora falando para manter o seu foco atencional. Então, isso é o que nós chamamos de atenção seletiva, tá? Então, manter o foco, apesar de outras entradas sensoriais ali, ou o que nós chamamos de distratores. Esse tipo de memória ele é muito afetado em quem? Em pessoas com TDAH. Justamente porque, como existem muitas informações no ambiente, ele não consegue selecionar qual informação ele vai manter o foco. E isso também afeta crianças, né, com outros transtornos, por exemplo, o PAC, né, PAC, dislexia, TEA, são crianças que também são afetadas aí no contexto de atenção seletiva por conta dessa hiperreatividade sensorial. Então, dessa hiperestimulação do ambiente. Outra forma de atenção é a nossa atenção dividida, que é a capacidade de dividir a atenção em dois ou mais estímulos. E aqui, gente, né, o que ele está querendo dizer aqui? É literalmente quando você meio que faz duas coisas ao mesmo tempo. Então, você está ali falando no telefone, você está mandando e-mail, você está conversando com a pessoa e está fazendo alguma coisa, né, ali manualmente. Então, isso é quando você divide a atenção para essas duas, para dois, né, ou mais atividades ao mesmo tempo. Então, isso é uma outra forma de atenção. Homens, né, com certeza, têm muitas dificuldades nessa atenção dividida, a gente consegue fazer uma coisa só, né, por vez. Só que a gente tem que tomar um grande cuidado também, né, porque com essa ideia da pessoa multitarefa, né, então essa questão do homem multitarefa, da pessoa multitarefa, a gente começa a avacalhar as coisas, né?
Então, quem não consegue fazer, a gente fala que é incompetente, ou a gente fala que tem pessoas que vão conseguir. E não vai, né, minha gente? Né? A gente sabe que se você está fazendo duas ou mais coisas ao mesmo tempo, uma delas vai ser mal feita, né? Então, se você quer fazer algo bem feito, você tenha uma atenção seletiva e sustentada. Atenção alternada. A atenção alternada ela é muito próxima, ela é muito parecida com a atenção dividida. Mas o que difere delas ali? A alternada é a capacidade, então, de lembrar informações e manter o foco enquanto realiza uma outra tarefa. Ou seja, você está desenvolvendo uma tarefa, você para, vai para outra atividade e depois, com o mesmo foco atencional, você volta para a tarefa anterior que você estava fazendo. Então, por exemplo, faz de conta que eu estou jogando bolinhas azuis e vermelhas para você. Só que num determinado momento eu vou falar para você pegar as bolinhas azuis. Você está lá com as bolinhas azuis. E aí eu vou falar que toda vez que você ouvir um estalo de dedo, você tem que alternar para pegar as bolinhas vermelhas. Então, toda vez que houve estalo, você vai para a bolinha vermelha, depois você volta para azul. Então você está alternando o foco, a seleção, né? A atenção seletiva, a sua atenção seletiva está sendo alterada. E por quê? Porque aquilo que você tem que deter ali um foco atencional, ele está sendo alternado entre bolinha azul e bolinha vermelha. Então, por isso que nós chamamos de atenção alternada. Então, quando eu alterno essa capacidade. Uma forma, né, de avaliação ou de até intervenção, nós temos aí um jogo que é o Go Não Go. Né? Esse é um joguinho que eu vou mostrar para vocês lá na próxima aula, né? Que a gente faz com o baralho do Uno. Dá pra gente fazer com o baralho do Uno. Né? Seguindo, como eu falei para vocês, né, a Seabra e a Dias vão trabalhar com essas três denominações, seletiva, dividida e alternada. Porém, outros autores também vão trazer ali para a classificação o que a gente vai chamar de atenção sustentada. E o que é atenção sustentada? É a capacidade de manter o foco em uma determinada tarefa por longos períodos, ou seja, eu consigo sustentar, além de selecionar, né, um determinado foco atencional, eu consigo sustentá-lo por longos períodos. Então, isso é o que a gente vai chamar de atenção sustentada. E aí você vai falar para mim, Wesley, mas lá o TDAH, ele fica muito tempo fazendo uma determinada tarefa. Sim, uma tarefa que o estimule, que, né, ative nele ali sua função conativa, ative nele a motivação. É aquilo que ele tem motivação, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que faz ele liberar dopamina ali, com certeza ele vai ter uma sustentação muito maior. Fica horas jogando videogame, horas na frente da televisão, horas ali no celular, e por aí vai com outras atividades que lhe forem prazerosas. Então, toda vez que eu falo de atenção sustentada, é a minha capacidade, então, de sustentar, só lembrar pelo nome, né? Sustentar por longos períodos a minha atenção, o meu foco atencional, tá? Então, quando nós falamos de memória, nós falamos aí dessas quatro habilidades, né, dessas quatro classificações. Agora, por que é importante, enquanto professores, e por que é importante, enquanto psicopedagogos, nós compreendermos isso? Porque para cada situação do processo de aprendizagem, nós utilizamos e lançamos mão de uma forma de atenção. Claro que em muitas situações elas se misturam ali e interagem de forma contínua, né, em conjunto. Porém, né, nós conseguimos avaliarmos para identificar qual atenção está prejudicada. Isso vai permitir ao psicopedagogo fazer intervenções muito mais, né, pontuais, muito melhores, muito mais assertivas. Então, por isso que é importante nós compreendermos essas quatro formas de atenção e, né, sabermos também como avaliar e como intervir em cada uma delas. Wesley, qual que é a melhor forma de nós avaliarmos? Primeiro, né, a Seabra Dias vai trazer para nós lá um teste específico, que é o TAC, que é o teste de atenção por cancelamento. Então, este é um teste que a gente utiliza para fazer essa avaliação da memória da atenção. Os jogos Go Não Go, como eu falei para vocês também, a gente pode utilizar para trabalhar a questão da atenção. E nós vamos aprender, né, aplicar esses instrumentos aí na nossa próxima aula. Eu vou ensinar vocês como que a gente aplica o TAC e como que a gente aplica o teste Go Não Go. Outros testes também vão ali focar na questão da atenção, também vão avaliar a atenção, mas de forma mais minoritária, tá? Dois principais que nós temos é esse aí, o TAC e o teste Go Não Go. Seguindo, né,
Ah, detalhe, gente. Isso eu não vou passar para vocês aqui, né? Porque são dois vídeos que estão aí no YouTube. Depois, a partir desse link aí, abram o link e olhem um pouquinho, né, esses vídeos aí. A gente discute ele na próxima aula também. Esses vídeos são bem interessantes para a gente pensar aí a questão da atenção e da percepção, tá? O quanto nós, quando nós perdemos a atenção, nós perdemos também a nossa percepção sensorial, né? Principalmente pensando aí a questões de percepção visual, tá? Depois assiste o videozinho em casa. E memória. O que nós podemos falar sobre a memória? Então, para a neurociência, né, a memória trata-se de toda a informação que pode ser armazenada nos circuitos neurais e que tem influência no funcionamento do cérebro depois de ter sido fixada na mente, podendo ser evocada posteriormente. Então, memória é tudo aquilo que nós guardamos, né? Tudo aquilo que nós temos, nosso cérebro ali, né? Ela tem capacidade de armazenar. E olha que interessante, né? Essa memória armazenada, ela pode ser evocada em algum momento. E aí a gente pode discutir filosoficamente um pouquinho sobre a memória também, que é uma coisa que eu gosto muito, porque essa memória ela pode ser evocada, então quando eu busco ela intencionalmente, e essa memória também ela pode vir como uma reminiscência, né? O Walter Benjamin, um filósofo da educação, ele vai falar sobre as reminiscências, que é o quê? É justamente aquelas memórias que vêm sem, né, eu pensar sobre elas, elas acontecem, elas surgem, elas emergem ali, né, das profundezas da nossa memória, das profundezas do nosso inconsciente. E tem coisas que estão lá na nossa memória inconsciente que vão estar lá, né? Porque é, o nosso superego não permite que venha ali a superfície, né? Ao ego, porque pode ser algo muito conflituoso, e principalmente questões aí de traumas que a gente teve, né? Durante a nossa vida passada. Passado que eu digo, não é outras vidas, não, tá, gente? É vida daquilo que já se foi desde que a gente nasceu. E alguns autores vão falar ainda desde o período, né, intrauterino. Mas seguindo, memória. Então, memória é uma capacidade de reter, armazenar e evocar uma informação. É um processo de retenção de informações. Então, ela é como se fosse o arquivo da nossa mente. Então, tudo aquilo que nós experienciamos de forma significativa estão lá, né, ou estarão guardados na nossa memória. E memória de longo prazo. Está intimamente relacionada com a aprendizagem. E por quê, né, gente? Sem memorização, não há aprendizagem. A aprendizagem ela vem pela memorização. Então, a memória ela é extremamente importante para o processo de aprendizagem. O fato é que nós não podemos ficar só na memorização. Porque se nós só memorizamos e ela não traz sentido, significado, o nosso cérebro elimina. Né? Então, se não vai ser usado para nada, tchau, manda para o lixo. Vamos abrir espaço para coisas novas. Então, a memória ela traz o quê? Uma codificação, um armazenamento e para uma possível recuperação posterior. E um filme, né, que eu sugiro aí para vocês, a gente até já comentou sobre ele, para vocês entenderem, né, observarem pelo menos ali de forma um pouco mais lúdica essa questão dos processos, né, de memória, é o filme Divertidamente, no qual ele mostra lá aquelas esferas, né, cada esfera tem uma memória, e elas são guardadas lá na memória de longo prazo, e de repente, às vezes, né, uma memória vem lá engraçadinha e vai para o consciente, e ela é apresentada lá para Riley, né, que é a menininha do filme. E por aí vai. Então, lá dá para a gente ver um pouquinho sobre essa questão da memória, o quanto ela é importante. E o quanto memórias que não são, né, utilizadas, né, memórias que não têm importância, elas são excluídas, que são aquelas memórias que ficam cinzentas lá, e daí tem os bonequinhos lá que vai lá e começa a sugar e jogar fora a memória. Da mesma forma acontece com a gente. Claro que nós não temos lá divertidas mentes, né? Aqueles bonequinhos divertidamente na nossa mente, na nossa cabeça, mas acontece mais ou menos daquela forma. E dentro dessa memória, né, a gente vai ter algumas classificações também. Alguns autores vão trazer também algumas denominações da memória de curto prazo, né, ou memória de trabalho, aquela memória que é rápida. Vai chamar de memória de curto prazo, memória imediata, memória operacional, tá? E vai trazer ali umas classificações. Enquanto memória de curto prazo, ele vai falar que é aquela memória que literalmente ela tem uma recuperação que é rápida. Então demanda de pouco tempo ali para você recuperar. Então você não precisa armazenar ela de forma muito intensa, contínua, né, por muito tempo. É para você usar naquele momento. Né? Então, por exemplo, uma receita que você está fazendo, né? Um número de telefone. Então, você pode ser algo que você tem que recuperar rapidamente ali e depois você descarta. Que é considerado também a memória imediata. Então, aquela memória literalmente rapidíssima ali, né? Alguns autores vão pontuar que
essa memória de imediata, ela tem uma média de 20 segundos. Então, é para você gravar ali o número de celular, para você gravar um nome que você vai utilizar, e depois sumiu, esqueceu, acabou, porque ela não é necessária. Então, ela é uma memória considerada como uma memória operacional, que é a memória utilizada, então, nas operações matemáticas e lógicas. E por quê? Quando você está fazendo o cálculo lá, então, sabe o vai um, o sobe um, o empresta? São informações que você precisa saber no momento em que você está operando ali, fazendo a continha, fazendo o algoritmo. Mas você precisa saber depois? Você precisa saber quantas dezenas subiu lá para a casa das dezenas? Não, não é interessante, não é importante. Então, por isso que é uma memória operacional. É uma memória que você vai colocar em xeque, você vai colocar em jogo no momento do seu uso e depois descarta. Mas seguindo aqui com as classificações de memória, a gente pode classificar ela de uma maneira geral, e aí é o que alguns autores vão trazer para a gente, principalmente o Mourão Júnior, né? Então tem um artigo que eu deixei lá para vocês que ele vai trazer ali a classificação das memórias. Ele vai dizer que a nossa memória ela pode ser classificada em 3 subgrupos, que são as memórias sensoriais, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, tá? A memória sensorial, como o próprio nome diz, é uma memória que advém dos sentidos. Então, dos nossos sentidos. Então, das nossas percepções visual, auditiva, né, sensorial, sinestésica. Então, os nossos sentidos vão captar essas informações sensoriais e levar para a nossa memória de curto ou longo prazo. A memória de curto prazo, então, pode ser dividida em como memória imediata, que é essa memória, então, super rápida, e a nossa memória de trabalho, que demanda ali capacidades para o sujeito, né, desenvolver atividades do dia a dia, e também a nossa memória de longo prazo, que pode ser classificada como memória declarativa ou memória não declarativa. Já vamos ver o que é cada uma delas. Né? A memória declarativa ela pode ser semântica ou episódica, e a não declarativa, uma memória de procedimentos. Tá? Seguindo aí para nós entendermos um pouquinho essas classificações, então, né, de começar a esmiuçar um pouquinho. Então, a memória sensorial, daqui a pouco a gente volta sobre ela, né, como falei, a partir dos sentidos. Curto prazo. A memória de curto prazo imediata, então, aquela memória rápida, e a memória de trabalho. É a capacidade de manter a informação em mente e também de transformá-la ou integrá-la com outras informações. Então, ela é uma memória rápida, só que ela é uma memória articulada com outras informações. Então, quando você desenvolve uma atividade ali, você demanda da informação que você está falando e relacioná-la com outras. Então, e principalmente a partir dos sentidos, tá? Visão e audição aí. Então, essa memória de trabalho, ela é extremamente necessária. Por quê? Eu preciso dela para recuperar informações para desenvolver minhas atividades, né, na escola. Quando um professor me passa um texto, então ele está lá explicando um conteúdo, né? Você lê o texto, ou o professor explica o conteúdo, e depois ele começa a fazer perguntas sobre aquele texto, né? A memória que você vai utilizar para responder é essa memória de trabalho. E ela vai estar articulada com o quê? Com os conceitos, com as ideias e com o conteúdo. Por isso, ela é articulada com outras habilidades, e principalmente ali habilidades de linguagem, né? Que são ali conceituais e primordiais ali para a compreensão e para o armazenamento da memória. Então, a memória de trabalho é essa memória, então, que demanda, né, uma recuperação praticamente imediata, né, uma recuperação para a execução de algumas tarefas. Nossa memória de longo prazo. Vamos lá, memória declarativa consciente. A nossa memória declarativa consciente, por que consciente? Então, porque ela está dentro do processo de consciência, né? Então, nós sabemos o que está acontecendo, nós evocamos essa memória. Ela pode ser uma memória, então, semântica. Essa memória semântica, vamos lá, semântica, palavra, né? Léxico, ela vai estar lembrando de fatos que ocorreram e vai estar lembrando de conceitos. Então, tudo aquilo que for conceitual, a partir de uma linguagem, de um sentido simbólico, ela vai trazer para nós. É o que a gente vai chamar de memória semântica. Tá? Então, a gente costuma dizer que é a memória que pode ser falada, que pode ser contada ali. E nós temos a nossa memória episódica, como o próprio nome induz ali também, episódica de episódio. Então, ela vai lembrar, ela é responsável, né, por lembrar
dos eventos, das coisas que aconteceram, então, da organização do ambiente, da experiência vivida. Então, ela está muito mais relacionada à questão do meio, do como foi ocorrido, né? Daquele espaço. Então, esses eventos, então, como quando você lembra do seu casamento. Então, quando você lembra lá da roupa que estava sendo que você tinha vestido, quando você lembra das pessoas que estavam lá, isso tudo faz parte da nossa memória episódica. Então, dos episódios que aconteceram ali na sua vida. E dentro ainda da longo prazo, a nossa memória não declarativa e inconsciente. E que está relacionado a quê? A memória de procedimentos, habilidades, tarefas automáticas. Então, por exemplo, dirigir. Quando você dirige, você pensa em pisar no freio, pisar na embreagem, pisar, né, no acelerador, mudar ali o câmbio de marcha. Não, você vai fazendo isso de forma automatizada. E por que você faz isso de forma automatizada? Justamente por conta da memória não declarativa e inconsciente, porque é algo que já foi, né, já está desenvolvido em você, se torna automático, tá? Então, uma habilidade para determinados procedimentos. Então, você acaba nem pensando para fazer, só faz, né? Inclusive, dirigir, a gente acontece muito isso, muitas vezes só passa, você nem sabe para onde está indo, né? Só vai. E a hora que você chega, fala, nossa, como cheguei aqui? Mas por quê? Por conta da nossa memória, né, não declarativa e inconsciente. Tranquilo, minha gente? Seguindo aqui, então, só um esqueminha, né, para ajudar a gente a entender como que funciona essa relação, então, entre memória e atenção, né, a partir desse esquema aí, vamos trabalhar. Então, vamos supor lá, nós temos, né, o primeiro fato, né, aliás, como foi para você a questão da memória sensorial, o primeiro ponto do qual vai ser o start para nós pensarmos ali, para nós construirmos a nossa memória, são os sentidos, as nossas percepções. As percepções visuais, auditivas, olfativas, gustativas, táteis, né? Então elas são responsáveis de captar as informações do ambiente, né, do espaço, do lugar, justamente para nós começarmos a manter ali, construirmos a nossa memória. Então, essa memória sensorial, ela vem a partir dos estímulos que o ambiente nos traz. Ela demanda do sujeito uma atenção sustentada, né? Um foco atencional seletivo ali em determinado ponto, determinado foco, para que aquilo faça sentido, né? Então, para que a gente comece a elaborar. Num primeiro momento, toda essa informação vai para o que a gente vai chamar de memória de curto prazo, aquela de recuperação rápida. E por um processo do quê? De assimilação. Assimilação a partir dos sentidos. Então, vamos lembrar do Piaget. Eu assimilo informações sobre alguma coisa a partir, então, dos meus sentidos, e isso vai lá para a minha memória de curto prazo. Na minha memória de curto prazo, eu relaciono todas essas informações com informações anteriores que eu já tenho. Então, eu vou reorganizar aquelas informações com esquemas que eu já tenho desenvolvido. E por isso que a gente chama de recuperação elaborativa. Porque é quando, então, eu lanço mão lá na minha memória de longo prazo de informações que eu já tenho e articulo com a minha memória ali de curto prazo para transformar aquilo em algo novo. Então, quando eu transformo, como eu assimilo, né, de uma forma plena essas informações, eu vou trazer o quê? A acomodação, a equilibração, então, daquelas informações, daquela aprendizagem. E aí é quando é mandado, então, para a nossa memória de longo prazo. E essa memória de longo prazo, ela pode ser evocada, ela pode ser recuperada a partir do quê? A partir dos sentidos. E o que eu quero dizer com isso? Você já passou por um lugar, muitas vezes, que você sentiu um cheiro, e aquele cheiro fez você lembrar da sua avó que fazia o bolinho de chuva, não sei das quantas? É justamente isso, né? Porque os nossos sentidos, eles também evocam memórias, eles também trazem essas reminiscências. Então, eles também demandam ali da memória de longo prazo algumas informações. Então, esse esqueminha aqui, basicamente, ele apresenta isso. Como, a partir desses estímulos, né, desses estímulos dentro da nossa percepção sensorial, vai transformar essas informações, né, em memória de curto prazo e, posteriormente, memória de longo prazo. Se eu tenho um sujeito que tem déficit na memória de curto prazo, gente, se ele tem déficit de curto prazo, ele não retém conhecimento, ele não retém aprendizagem, porque ele aprende agora, se distraiu, voltou,
já não sabe mais, já não consegue mais dar conta ali do conteúdo ou da aprendizagem que ele deveria ter. E isso, né, por que que vai acontecer? Por que acontece isso? Porque essa memória de curto prazo, ela não é elaborada para virar uma memória de longo prazo. Isso acontece na hora? Não, gente. Isso acontece, né, paulatinamente, né, progressivamente. Eu preciso trabalhar um conteúdo diversas vezes para assimilar dele informações e transformar aquilo em memória de longo prazo. Por isso que revisões espaçadas são importantes. Se você estuda um conteúdo para a prova, então você estuda hoje, daqui a alguns dias você volta e estuda de novo, passa alguns dias sem estudar, você volta e estuda de novo. E por que, que é isso importante? Para consolidar aquelas aprendizagens. Se você assistir esse vídeo aqui só agora, neste momento, ao final dele você vai lembrar de algumas coisas. Daqui um dia, você lembra de alguma coisa ainda? Daqui 2, 3 dias, opa, você já lembra metade do que eu falei. E daqui uma semana você não vai lembrar mais nada. Então, é um conteúdo que você vai ter que retomá-lo várias e várias vezes até se apropriar, até que ele se torne ali um conteúdo, né, uma memória de longo prazo. E aqui, como exemplo, para fechar essa ideia com vocês, e já fechar aí a nossa fala de hoje, eu trago a Dory, né, do Procurando Nemo. Porque o que, que acontece com a Dory, gente? A Dory ela tem um tipo de amnésia chamada anterógrada. E o que, que é essa memória, amnésia anterógrada, né? É quando o sujeito ele tem dificuldades de memorização, mas a partir de um determinado momento da vida ali, né? Então ele não consegue lembrar de coisas novas. Se é muitas vezes uma pessoa que sofreu um trauma, né, um acidente, um AVC, sei lá, alguma situação, né, física ou orgânica ali mesmo de funcionamento do corpo, né, do seu sistema orgânico, do cérebro, o que que acontece? Então, daquele trauma para frente ele não vai lembrar. Ele pode lembrar de coisas antigas, mas não lembra dali para frente, que é o que a gente vai chamar de amnésia anterógrada. Então você vai falar para ele, distraiu, voltou, já não lembra mais, que é o que acontece com a nossa amiguinha a Dory. E nós também temos uma amnésia que é retrógrada. Então, que a amnésia retrógrada é referente a essas questões passadas. Então, ele pode lembrar de questões que são de agora, né? Mas ele não lembra de coisas passadas. E geralmente passadas pós o que vem antes de um trauma sofrido, tá, minha gente? Mas aqui só para te a nível de curiosidade mesmo. E o que, que é importante, né? Nós sempre trabalharmos muito com a questão de estimulação de memória e atenção com os nossos alunos, porque sem memória de trabalho, que vai gerar então memória de longo prazo, e sem esses processos atencionais, não há aprendizagem, minha gente. Muita memória das crianças, estimule muito o processo atencional, mas sempre de uma forma consciente do qual delas você quer estimular, tá joia? Então, fechamos por aqui as nossas discussões de hoje, e na próxima aula, então, nós vamos trabalhar então com o processo de avaliação da memória e da atenção. E aí, espero que vocês tenham feito a leitura. Qualquer dúvida, entre em contato que a gente vai discutindo aí, certinho? Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.